Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai amado, Pai santo, mais uma vez te pedindo, meu Deus, perdão por mal olhar, por mal falar, mal pensar, obras, pensamento. Te peço que tu venha administrar, meu Pai, essa live, administrar a nossa entrada, a nossa saída, confirma a bênção e a vitória, nos dando a cura da pele, do sangue, do aleluia, do interno, meu Pai, o externo, os órgãos internos, órgãos internos. Abençoa nossa vida física, espiritual, sentimental, financeira. Cura, meu Pai, nossa vida física, espiritual, sentimental, psicológica, financeira. Confirma a vitória e a bênção em nome do Senhor Jesus. Eu ensaiei o hino 403, primeira vez que eu cantei, e nós vamos cantar para Jesus. 403 da harpa cristã. Oh, que gozo sinto no meu ser, já tenho de Deus perdão. Pois Jesus nos diz que qualquer que crê recebe salvação. Se tu crês, ó, vem o passo dar. Vem o passo dar, sim, vem o passo dar. Se tu crês, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. Se tu crês, ó, vem o passo dar, pois Jesus te quer salvar. 403 da harpa cristã. Nós vamos ler aqui no livro de Daniel, último capítulo. Nós estamos na 18ª live do despertamento. Glória a Deus, aleluia. São 2h29 da manhã. Que Deus venha te abençoar nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus, aonde você estiver. Amém. Os últimos tempos, as palavras seladas. Nós estamos no capítulo 12 de Daniel. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Amém? Daniel é um livro que foi escrito aproximadamente, vamos ver aqui, aproximadamente 536 a 530 anos antes de Cristo. 536 a 530 anos antes de Cristo. Agora os irmãos contam quantas gerações há em 500 anos. Então, este livro de Daniel foi feito cerca de 536 a 530 anos antes de Cristo. Nós lemos aqui, glória a Deus, aleluia, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, de Daniel, capítulo 12 de Daniel, nós lemos: os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Eu li a segunda vez, porque nós vamos falar sobre essas palavras seladas, e sobre o livro. De qual livro foi falado 500 anos antes de Cristo, de que iam escapar aqueles que estão escritos no livro. Nós vamos falar sobre o capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11.
o juízo final. Lembrando que nós estamos na 18ª live, Despertamento. São 2h32 da manhã. O juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vale lembrar que existe um livro e outros livros, né, que nós lemos aqui. Mas um dos livros principais, do qual o anjo falou no capítulo 12 de Daniel, que nós lemos aqui, é o livro do Cordeiro, o livro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes nós que somos evangelistas pela misericórdia, que andamos, né, pelas ruas, pelos lugares dando o folheto da palavra de Deus, muita gente diz que já está salvo, muita gente diz que não precisa da palavra de Deus, muita gente diz que já conhece a palavra, mas nós sabemos que existe uma palavra muito séria, né, na Bíblia, que diz que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem crê e for batizado entra no livro do Cordeiro, né? Mas quem não está no livro do Cordeiro já está condenado. Então nós vemos aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Existe um livro no qual consta o nome de todos aqueles que estão salvos. Quando nós analisamos a Escritura e vemos no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 em diante, nós vemos aqui o destino da humanidade, tanto dos que estão, né, em um lugar quanto estão no outro, mas todos se reúnem em um só lugar diante do trono, né, para ser julgado pelas suas obras que estão escritas nos livros. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vale lembrar que o anjo falou para Daniel, no capítulo 12 de Daniel, de que tudo estava selado até o tempo do fim, né? As palavras estavam seladas, as coisas estavam seladas. E quando chegou em Apocalipse, o anjo falou para João: não cele as palavras deste livro, porque próximo está o tempo, né? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro,
porque próximo está o tempo. Quando nós analisamos as Escrituras e vemos essa palavra, chega a dar um temor. Glória a Deus, aleluia. Porque João foi alertado para não selar as palavras, porque próximo estava o tempo. Nós estamos em 2025, final de 2025, né? E estamos vendo os sinais e maravilhas que estão ocorrendo no mundo, no controle de Deus. Porque se Deus não estivesse no controle, muito mais coisas teriam acontecido no planeta inteiro. Mas Deus está permitindo apenas um sinal para que nós venhamos despertar e acreditar de que próximo está o tempo. Amém? Deixo vocês na paz. Creio que nós já sabemos, né, que tudo isso que está acontecendo, Deus está dando uma chance para o ser humano para entrar pela porta que está se fechando. A porta da graça está se fechando, mas não fechou. Vale lembrar que a porta da graça está aberta. E quem quer que tiver sede, tome de graça da água da vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Mas antes eu vou ler aqui um outro versículo. Antes de encerrar, eu vou ler um outro versículo do mesmo capítulo 22, que faz parte desse estudo, despertamento, né, live 18, 18º dia. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 10. E disse-me, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Amém. Bem-aventurado aqueles que lavram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Glória a Deus. Ainda no capítulo 21, versículo 7, diz assim. Eu vou começar do versículo 5. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, ele é o princípio e o fim. Amém. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os que mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vale lembrar que eu tive um sonho. Meu pai partiu, né? E no dia de sepultar ele, foi no dia do meu aniversário. E eu já sabia que ia ser no dia do meu aniversário porque Deus me mostrou. Mas o que foi mais impressionante é que quando ele estava internado, entubado, eu tive um sonho. Como minha sobrinha estava para casar no mês de setembro, isso tudo aconteceu no mês de julho, no mês do meu aniversário, eu sonhei que eu estava numa festa, num galpão muito grande, a porta era muito grande, sendo que quando eu cheguei naquela festa, os cristãos estavam saindo, e eles eram como vidro transparentes, eles eram invisíveis,
mas só que era um invisível como gelo, aquele gelo azulado, aquela pessoa transparente, você não via uma mancha, você não via nada, eu sabia que eu era um cristão porque eu via aquele aspecto transparente, né? Então, quando a gente vê a purificação do sangue de Cristo trabalhando na vida do cristão, é onde que Deus está dizendo na Bíblia toda, que a purificação, a santificação, né? Vamos ler aqui em Daniel novamente, depois eu volto para o Apocalipse, para a gente ver aqui o que está falando sobre isso que eu estou falando, que eu vi no sonho, né? O que está na Bíblia aqui eu vi no sonho, né? Que muitas das vezes a pessoa não acredita que Deus é santo e vive uma vida dupla, né? Mas Deus é misericordioso para nos perdoar, nos livrar, nos lavar e nós não permanecer lavado e purificado. Vamos ver aqui. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10, muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os justos, mas os sábios entenderão. Então, quando nós vemos aqui, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, é o que eu estou falando, que eu vi no sonho, aquelas pessoas transparentes, que eram os cristãos que estavam naquela festa de casamento. Só que quando eu cheguei, né, porque o meu pai que faleceu estava nesse casamento, quando eu cheguei, eu vi quando aqueles cristãos saíram e eles eram invisíveis, eles eram transparentes, era como vidro, como gelo, né? Assim, aquele aspecto de transparente e uma cor azulada. Eu achei aquilo impressionante. Então, quando Deus nos purifica, nos limpa, nos lava, nos santifica, tudo que é coisa ruim que existe em nós no mundo físico é transformado em glória por Deus. Então, nós não somos mais aquela pessoa, né, pecadora, né? E como diz aqui no versículo 10 do capítulo 12, muitos serão purificados. Nós seremos umas pessoas purificadas, né? Nós seremos embranquecidos, provados, mas aqui está dizendo no capítulo 10, purificado, embranquecido e provado. Mas aonde eu quero chegar? Seremos purificados e embranquecidos. A Bíblia diz o quê? Sede santo como Deus é santo, né? Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor, Ele é santo. Então, a santidade exigida por Deus é exatamente para que Ele venha trabalhar mais nessa purificação, nesse embranquecimento, né? E nós vemos em Apocalipse, né? Que nós somos bem-aventurados porque lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Então, como eu falei aqui, o interessante é que teve uma vez que eu estava com a enfermidade e eu fui para a igreja preocupado e Deus revelou que o anjo da cura ia na casa de uma pessoa. E antes de eu levantar a mão, uma irmã levantou a mão, porque nós homens ficamos do lado direito, as mulheres do lado esquerdo. E uma irmã do lado esquerdo levantou a mão antes de mim. Eu estava com aquela dor preocupante. O anjo da cura vai na casa de uma pessoa aqui, é da parte de quem? Aí a irmã levantou a mão e ela confirmou. Talvez se eu tivesse levantado a mão teria confirmado, mas eu não levantei. Então passou alguns dias, eu estava dormindo e algo fez assim, me acordou, me balançou assim, eu acordei. Quando eu abri o olho, o anjo estava na minha frente. Um senhor de uma idade, né, acima dos 30 anos, e ele era invisível, exatamente como eu estou falando aqui, ele era invisível. Mas por que eu vi aquele varão, né? Porque a lâmpada, na época que eu morava aqui na casa ao lado, eu botava algo na lâmpada para ela ficar meia sombra, né? Hoje em dia eu tenho até ali de tomada uma lâmpadazinha que ela fica meia sombra, mas ainda não tinha essa lâmpada ainda. Então, por estar meia sombra, eu consegui ver ele e ele estava aceso. E como que ele estava aceso? Tinha uma carreira de fogo que passava assim pelo rosto dele, passava pela orelha, subia pelo outro lado
e estava assim aceso. Aquelas microchamas naquela carreira de fogo estava aceso e estava assim, ó. E eu vendo aquele senhor na minha frente. Glória a Deus. E eu não sinto mais nada, graças a Deus, né? A ordem foi para mim ficar com a barriga para cima, porque ele não tinha terminado a operação. Eu não senti mais nada. E eu tenho visto muitos testemunhos, né, de pessoas que foram operadas por Deus. A minha cunhada foi operada por Deus quando estava grávida, quase perdeu minha sobrinha. Graças a Deus ela já está adulta. E o médico viu aquela cicatriz com os pontos e perguntou para ela: você foi operada quando? Ela falou: eu nunca fui operada. Ele falou: não, você foi operada, aqui está os pontos e tem até o sangue aqui, que foi recente. E veio um irmão lá de Nova Iguaçu, que ele estava sempre naquele monte Horebe de Nova Iguaçu, ele veio aqui e falou para minha cunhada que ela ia ser operada. E também já vi no rádio, né, na 102, a rádio FM, Rio de Janeiro, 102.9, vi uma irmã dando um testemunho, porque essa rádio tem muito testemunho, a Rádio da Deus e Amor, dizendo que foi operada, e o médico disse que vocês estão querendo me deixar maluco? Cadê o que estava aqui nesse documento? Então, a nossa fé é aquela fé de que quando Jesus esteve na terra, e diz a Bíblia que todos os enfermos foram curados. E Jesus levou nossas enfermidades, ele veio nos curar, ele nos ama. Nós temos um Deus de amor que nos ama. E eu deixo vocês com essa palavra, né? Vou terminar aqui com essa palavra sobre a água, né? Que eu ia terminar, mas Deus me mostrou que ainda faltava algumas coisas. Se eu conseguisse achar aqui em 1 Coríntios, eu ia ler uma palavra sobre o que vai acontecer. Já até achei. Essa Bíblia é uma benção para mim achar as coisas. 1 Coríntios capítulo 15. Quem puder estuda o capítulo 15 de 1 Coríntios. Glória a Deus. Ela é uma palavra bem grande. E ela fala sobre o nosso corpo espiritual, que eu estava falando aqui, que eu vi, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 35 em diante. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Amém? Uma é a glória dos terrestres, e a outra, mais uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. Entendeu, irmãos? Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela se difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Amém. Semeia-se corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Amém? Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. Qual o celestial, tais também
os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Eu me lembro que eu estava preocupado com meu sobrinho, que ia sair da escola particular para a pública, e eu estava perdendo o sono, porque ele é bem agitado, ele quer brincar, quer correr, né? E eu estava orando por ele, e a irmã revelou na igreja, né, que os anjos vão na frente das crianças. É da parte de quem? Aí eu levantei a mão, porque eu sabia que era comigo, eu estava orando. Aí passou uns dias, eu sonhei que eu estava num local, tinha muitas crianças numa faixa entre 10 e 12 anos mais ou menos, correndo de um lado para o outro. Tinha criança lourinha, tinha criança pretinha, tinha criança de tudo quanto era cor de pele, correndo de um lado para o outro, e de repente os anjos chegaram. Uma coisa impressionante, aqueles anjos, porque eles eram tudo igual, o rosto deles era igual. Eu não lembro se era 4 ou se era 5, mas acho que foi 5 anjos, porque no meio veio um com a mesma rosto deles, mas ele tinha um cabelo cheio e ele tinha uma medalha. O do meio tinha uma medalha bem grandona assim. E a diferença entre eles, entre um anjo e o outro, era só a cor do cabelo. Cabelo amarelo, vermelho. Vermelho eu não lembro, era cabelo preto. O do cabelo preto eu lembro muito bem, cabelo amarelo, cabelo louro. Enfim, cada um tinha um cabelo de uma cor, mas o rosto era tudo igual, era como se fosse irmão gêmeo, né? Conforme Jesus falou, que no céu a gente ia ser igual, né? Pelo que eu vi ali daqueles anjos, eles eram tudo igual. Cabelo, a única diferença deles era a cor do cabelo. E o que veio no meio era uma medalha bem grandona, um anjo altão, sabe? Vindo assim. E quando eu vi, não tive dúvida que era anjo, porque o cabelo dele era cheio, igual aqueles cabelos dos anos 70, 80. 80 não, dos anos 70. Que tinha aquele cabelo cheio. E eu vi aqueles anjos chegando, e o interessante é que eles estavam presentes, mas eles não olhavam para as crianças. As crianças estavam correndo de um lado para o outro, brincando, e eles estavam ali concentrados, chegando. Eu vi quando eles chegaram, né? Então, é impressionante que o anjo do Senhor, né? Ele é diferente da terra, né? Aqui na terra então, são várias famílias com várias aparências, né? E o que eu vi, esse grupo que eu vi pelo menos, né, de anjo, eram todos iguais. Não tinha diferença de anjo para anjo. A única diferença que eu vi ali era a cor do cabelo, né? Eu achei impressionante. Mas que Deus venha nos abençoar, né? Nesta madrugada, nesta manhã, nesta noite, nesta tarde, onde você estiver. Ainda assim, nós vamos falar sobre o arrebatamento que nós estamos falando aqui, né? Que nessa live, 18ª live do despertamento, ainda no capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, né? Eis que vos digo um mistério. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Amém? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, glória a Deus, aleluia, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é mortal, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, aí sim, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, glória a Deus, aleluia, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Vamos repetir. Tragada foi a morte na vitória. Amém? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora,
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 57, todos juntos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo vocês na paz, em nome de Jesus Cristo, né? Nós vemos aqui em Apocalipse, né, capítulo 22. Glória a Deus. Onde é que está? Capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Tome de graça da água da vida. Não deixe o adversário te enganar, porque há uma coroa de vida eterna te esperando. Para isso é necessário ter fé em Jesus Cristo e acreditar que a salvação é verdadeira, que Jesus é verdadeiro, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo clareie mais tua mente, fale melhor o teu coração, para que venha dar tempo, né, de se escapar. Como eu tenho falado aqui do sonho, né, sonhei com o meteoro caindo e Jesus voltando. O mais recente agora eu sonhei com muito vulcão estourando e eu pegava qualquer roupa para fugir. E depois, quando eu chegava na rua, eu via que não tinha para onde escapar, porque era vulcão para tudo quanto era lado. Nós não sabemos o que ainda está por vir na Terra, mas tem muita coisa acontecendo, né, que nos deixa temeroso, porque o dia de amanhã pertence a Deus, nós sabemos, mas nós não estamos esperando que o Apocalipse se cumpra na Terra, nós estamos esperando que o arrebatamento nosso venha acontecer antes de se dar tudo que está escrito nas Escrituras. Porque Jesus falou que nem um tio, nenhuma vírgula dessa palavra vai ser tirada. Então, que Deus fale melhor o teu coração. Busca Jesus. Ouça a rádio FM Rio de Janeiro 102.9 e completa a tua vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.